Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem nessa manhã. Mais uma vez é uma alegria, uma felicidade podermos estar aqui juntos com vocês. Baixa só um pouquinho mais ainda, Léo, o meu microfone. Obrigado, por favor. Veja bem, todos nós temos uma viagem dos sonhos, não temos? Temos ou não temos? Eu tenho, pelo menos eu queria visitar 2 lugares que eu coloquei aqui. Um seria Jerusalém, com certeza, não é? Todo mundo que tem uma fé cristã, com certeza gostaria de visitar Jerusalém. E o segundo lugar que eu gostaria de visitar seria Paris. Seria uma viagem dos sonhos também, né? É uma viagem que eu considero Paris uma cidade muito bonita, romântica, maravilhosa, fantástica. E eu gostaria de também visitar Paris. Paris e Jerusalém seriam 2 sonhos. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho de viagem aí? Diga aí para mim, pense aí. Qual seria? O que é que você gostaria de viajar, de fazer, de visitar, de conhecer? Espanha, Portugal, Nova York, enfim. Todos nós temos esse nosso sonho de viagem, esse sonho de consumo. Paulo, aquele que eu pedi emprestado hoje para poder pregar sobre ele também tinha o seu sonho de viagem. Com certeza era essa cidade chamada de Roma. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Paulo escrevendo àqueles cristãos da cidade de Roma. Você vai ver exatamente quanto Paulo gostaria, pensou, desejou, imaginou visitar, conhecer e pregar em Roma. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 8, a gente lê assim, Paulo falando, primeiro dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo queria conhecer essa fé que os romanos tinham. Paulo queria conhecer como é que chegou até eles e como foi fomentada essa fé tamanha que era falada em todo o mundo. Em segundo lugar, Paulo queria ver de perto essa fé, eu estou querendo dizer isso para os irmãos, não é? Em segundo lugar, ainda aí no capítulo 1 de Romanos, versículo 10, a gente lê assim, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Então, o que Paulo está dizendo assim? Olha, além de ter curiosidade, além de querer conhecer a sua fé, essa fé que é falada no mundo inteiro, eu oro e eu oro muito, eu oro bastante para que, na verdade, eu possa estar com vocês. Ou seja, Paulo não orava só uma vez, Paulo orava várias vezes a respeito de ir até a cidade de Roma. Ainda aí, capítulo 1, versículo 13, nós vamos ver Paulo reafirmar isso mais uma vez. Ele diz assim, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus o quê? E ter convosco. Mas até agora eu tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ou seja, a viagem que ele imaginava tinha sido já bloqueada algumas vezes, tinha sido impedida algumas vezes, mas ele não cessava de expressar essa vontade, esse desejo. Ele tinha se proposto a ir várias vezes já até a cidade de Roma. Ainda aí, nesse capítulo mesmo, a gente vai um pouco mais abaixo a seguinte expressão de Paulo. E assim, quanto a mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo não nega estar sempre de mala pronta. Se fosse para ir para Roma, ele estava de mala pronta. Eu estou pronto. Eu tenho curiosidade pela vossa fé. Eu gostaria muito de conhecer essa fé de perto. Eu gostaria muito de estar com vocês. Eu tenho orado por isso. Eu estou de mala pronta. Está de mala pronta, né, minha irmã? Para amanhã viajar, né? Mas tudo bem, a gente fica aqui na saudade. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. E ele queria pelo menos 3 coisas com essa viagem a Roma. Ele queria, em primeiro lugar, confortar os irmãos, como ele diz aí nesse capítulo 1. Ele queria ser consolado pelos irmãos também. E ele queria anunciar o evangelho àqueles romanos ali. Quem era a cidade de Roma naquele instante, naquele momento?
em que Paulo falava isso. A cidade de Roma era o centro da humanidade, não é? Assim como poderíamos dizer que talvez Nova York já foi o centro da humanidade, etc. Tal. Roma, naquele momento, era o centro de poder. Roma era o centro da força física, bélica. Roma era o centro da cultura, com suas bibliotecas e etc, etc, etc. Roma era o centro da religião, com o panteão romano. Roma era o centro da diversidade. Roma era o centro do mundo. E Paulo queria ir pregar o evangelho a toda criatura ali, naquele canto, naquele lugar. Talvez Paulo desejasse, por exemplo, ver coisas como essa daqui. Um pouco de Roma em imagem para cada um de nós, né? Talvez Paulo quisesse ver o Coliseu, famoso Coliseu, extraordinário Coliseu. Talvez Paulo quisesse ver o anfiteatro que existia em Roma e pregar, talvez, lá no anfiteatro. Talvez Paulo quisesse ver o Arco de Constantino, uma outra obra extraordinária que tinha lá. Talvez Paulo quisesse ver o Fórum de Roma, onde grandes decisões foram tomadas ali. Talvez Paulo quisesse ver as pontes maravilhosas com os seus arcos que ali tinha também. Talvez Paulo quisesse ver o aqueduto de Segóvia que ali estava também. Talvez Paulo quisesse até assistir uma corrida de bigas, né? Uma extraordinária corrida de bigas, como a gente vê no filme Ben-Hur, né? Muito bem. Talvez Paulo quisesse ver o Panteão com suas colunas e seu teto arredondado, uma obra magistral da arquitetura daquela época. Talvez Paulo quisesse sentir e ver o exército, a força desses soldados mitológicos, extraordinários, fantásticos. Talvez Paulo quisesse ter esse tipo de visão e pregar, né, a todo e qualquer. Talvez assistir um gladiador, né, não comendo os cristãos ainda, né, mas talvez pudesse entender, na verdade, como aquilo funcionava, o famoso pão e circo. Enfim, Paulo consegue, finalmente, uma forma de viajar até Roma. Até Roma. Por força das circunstâncias, envolvido num perrengue com os judeus quase que prontos para matá-lo, Paulo diz assim, não tem jeito, eu tenho que agora apelar a César. Porque Paulo era cidadão romano também. E aí ele apela a César, e quando ele apela a César, significa que ele está dizendo assim, olha, eu quero ser julgado por César, não por vocês aqui. E aí, não tem outra maneira de se dizer assim, você é cidadão romano. Se você é cidadão romano, você tem esse direito de ser julgado por César lá em Roma. É quase como se dizer assim, você tem o direito de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil. Eu não sei se seria pior ser julgado por César lá naquela época ou se pelo STF. Enfim, vamos fechar o assunto aqui e voltar para cá, para a nossa circunstância que nós estamos falando aqui. De modo que a viagem que Paulo tanto desejou, que tanto quis, que tanto fez por onde fazer, ela termina sendo uma viagem de graça, bancada pelos próprios romanos. A viagem dos sonhos, ele ganhou de graça, no final das contas. Ele agora teria que ir ou ser levado para Roma de todo jeito, de toda forma, de toda maneira. Mas também essa se tornaria a última viagem que Paulo faria. Essa se tornaria a última viagem que Paulo faria em sua vida. Ironicamente, ele vai ser decapitado justamente em Roma. Ele vai ser morto em Roma. Não sem antes realizar o sonho dele. Realizar que sonho? Mesmo preso, ele goza de toda a liberdade possível para, durante 2 anos, pregar o evangelho àqueles que tinham oportunidade de estar junto deles naquele instante. Enfim, essa viagem dos sonhos, ela custou muito caro a Paulo. Mas também não foi somente uma viagem. Ela tornou-se também
um pesadelo de vida. E é aí que a gente vai entrar no texto que a gente vai ler hoje. Abra sua Bíblia comigo. Volte só uma página. Vai ser fácil achar, né? Você está em Romanos 1, você volta uma página, você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, basicamente, mas a gente vai, no início, a gente vai lendo ao longo do caminho. Então, vamos ler só os primeiros versículos nesse instante. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adrimitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, que era o centurião encarregado de guardar Paulo, levar Paulo até Roma, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E, como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto até aqui, pelo menos. Ore comigo. Obrigado, Paizinho Santo, Deus de amor, pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado por tua graça. Que tu possa nos falar ao coração nessa manhã, que tu possa nos ensinar lições daquilo que é a viagem da vida de cada um de nós. Que, Pai bendito e Deus eterno, tu possas ministrar, que o teu Divino Espírito Santo possa preencher esse espaço e possa nos falar pessoalmente, individualmente, a todos nós, Pai. Muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, essa última viagem da vida de Paulo, ela seria uma viagem que traria lições inesquecíveis sobre a viagem da vida. Você sabe que a vida é uma viagem, não sabe? A vida é uma viagem. Nós estamos todos aqui em direção a algum lugar. E viemos de algum lugar. Portanto, essa última viagem da vida de Paulo ainda vai ensinar muito a ele, e essas lições que nós queremos trazer para os irmãos nessa manhã, essas lições que eu estou chamando de lições inesquecíveis da última viagem da vida. Primeira lição, meus irmãos: na viagem da vida, confie menos nos pilotos e mestres e mais em Deus. Ouviu? Vou dizer novamente e vou colocar aqui. Na viagem da vida, confie menos nos pilotos e mestres e mais em Deus. Amém? Ouvi um amém aí? Amém. Amém. O texto que nós lemos terminou exatamente com esse versículo. A viagem ela começou bem, começou direitinho, começou tranquila, mas de repente eles começaram a enfrentar ventos contrários, dificuldades, problemas, etc. E Paulo, sendo revelado por Deus a ele que a coisa não ia ser bem, não ia ser boa, diz assim: olha, é preciso que vocês me ouçam, porque senão vai haver prejuízo, não só para o navio, para a carga do navio, mas também para as nossas vidas.
E o texto diz aqui, no versículo que nós lemos por último, exatamente isso. Mas o centurião, que era o chefe da viagem ali, no final das contas, preferiu ouvir mais o piloto do navio e o mestre do que a Paulo. E disse, não, vamos prosseguir a viagem, vamos continuar com a viagem. Ora. Seja sincero. Você confiaria mais no cara que é o piloto e no cara que é o mestre ou no passageiro do navio? Se você estivesse naquele navio ali, não é? Quem é que você confiaria mais? Evidentemente que uma tendência natural, minha, sua, de cada um de nós, seria confiar muito mais no piloto e confiar muito mais no mestre, que era uma espécie de capitão do navio. O piloto era o timoneiro, era aquele que dirigia, era aquele que operacionalizava, era aquele que fazia o navio na prática ir para onde o capitão, que era o dono, que era o mestre. Aliás, em algumas traduções traz exatamente essa palavra dono, né? Diz que ele é o dono do navio. É claro que a tendência nossa seria confiar nos especialistas naquele assunto. Veja bem, entre você ouvir o investidor do mercado financeiro, por exemplo, já que foi citado esse exemplo aqui, né? Hoje, você está com um dinheirinho que você conseguiu, você está com um dinheirinho. Você vai consultar o cara que é o entendido de mercado financeiro, o cara que tem experiência nisso, ou você vai ouvir a sua mulher em casa dizendo assim, coloca esse dinheiro na poupança mesmo, menino. Deixa lá, rende pouco, mas é seguro. A gente, na verdade, não vai ter preocupação. Vai. Quem é que tu ouve mais? O investidor ou você vai ouvir a sua esposa naturalmente? E é claro que você não vai ouvir a sua esposa. É lógico, é evidente. E é claro que depois de um certo tempo você vai ouvir da sua esposa, eu não disse, eu não falei, tá vendo agora? O dinheirinho da gente foi embora. Enfim, isso é uma tendência absolutamente natural. Darmos mais crédito àquelas pessoas que são especialistas nos assuntos. Nós mesmos, né, somos consultados de vez em quando a respeito de alguma coisa que a gente pratica, que a gente tem como profissão na vida. E pior ainda, é quando os especialistas somos nós mesmos, né? Aí é mais complicado ainda da gente dar ouvido aos outros. Aí é muito mais complicado ainda da gente acreditar nos outros, porque a gente vai acreditar muito mais na nossa experiência, no nosso taco, na nossa performance, no que nós já fizemos, e aí a gente paga para ver e paga caro. Paga para ver e paga caro, porque termina dando com os burros na água, como a gente diz. Mas entenda bem uma coisa que eu vou lhe dizer. Tenha muito cuidado quando você for ouvir os pilotos da vida dos outros, os mestres da vida dos outros, aqueles que são entendidos na vida dos outros, aqueles que, na verdade, nas encruzilhadas da vida, do nosso viver, parecem ter solução para tudo e serem senhores e conhecedores de tudo. A pergunta é, quem é que eu tenho ouvido mais? Eu tenho ouvido mais os especialistas da vida, os pilotos e mestres que cruzam o meu caminho, ou eu tenho ouvido mais a Deus, aos homens de Deus, a palavra do Senhor especificamente? Essa é a primeira lição que a gente aprende na viagem da vida. Na viagem da vida, muitas vezes a gente está ouvindo muito mais especialistas, pilotos, mestres, do que efetivamente Deus. Quem é que você tem ouvido mais na viagem da sua vida? Responda para você mesmo agora. Procure no seu histórico de decisões quem é que você tem ouvido mais. Segunda lição que nós aprendemos nessa viagem da vida junto com Paulo é essa daqui. Na viagem da vida, nós perdemos o controle das coisas sem nem percebermos que estamos perdendo o controle das coisas, mas a gente perde. Quer ver isso aí no texto? Abra sua Bíblia novamente comigo, no capítulo 27,
onde nós vamos ler a partir do versículo de número 13, que diz assim: E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu já terem o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram muito tempo costeando a costa. Ou seja, descendo as velas, foram costeando a costa de Creta. Mas não muito tempo depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E levados para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa na Sirte, amainadas as velas, desceram as velas novamente, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Você percebe? No versículo 13, a gente lê que eles estavam passando pelo vento sul, que era um vento brando, tranquilo, calmo, sereno. Dava até a falsa impressão, a fake news, de que eles tinham alcançado o que eles desejavam. Ou seja, nós estávamos certos. Nós tomamos a decisão certa. O vento está brando, a gente está conseguindo manobrar o navio tranquilo, calmo, sereno. Mas daqui a pouco o texto diz que veio um vento, que tem um nome esquisito, né? Euroaquilão. Isso é um vento noroeste, simplesmente isso, nada mais do que isso. Mas ele tinha um nome próprio, né? São 5 versículos apenas para sair daquele vento brando, dessa falsa impressão de que tinham alcançado o que desejavam, de que tudo estava sob controle, para daqui a pouco a gente vai enfrentar um vento contrário, um vento noroeste, um pé de vento, como diz algumas outras traduções, um encontro de uma ventania. Para daqui a pouco o texto vai dizer assim: e nós fomos arrastados, e nós fomos arrebatados. E daqui a pouco o texto diz: e nós não podemos resistir mais porque enfrentamos uma veemente tempestade. Uma veemente tempestade. Percebe a diferença do vento brando para a veemente tempestade? Eles percebem isso? Não. Mas aos pouquinhos, as coisas vão gradativamente se modificando. Meu irmão, na sua vida, na minha vida, não é assim não. A gente entra na vida muitas vezes como senhores e donos da situação, pilotos e mestres de nós mesmos. Achamos que o controle está com a gente. Temos até a falsa impressão de que conseguimos alcançar o que nós desejávamos. E de repente as coisas vão saindo das nossas mãos. E de repente as coisas vão começando a ficar mais complicadas em nossas vidas. E de repente a gente começa a entrar em confusão que a gente nunca pensou de entrar. Mas a gente entrou. E daqui a pouco a gente não tem mais controle sobre isso. Nenhum controle sobre isso. Daqui a pouco a gente fica, como o texto diz aí, à deriva. Ou seja, daqui a pouco, como o próprio texto diz, ele diz assim: e fugiu-nos toda a esperança de salvação. Ou seja, não temos mais saída. Pergunta é, como é que foi isso? Entenda, essas coisas são puramente circunstanciais. Alguém fez alguma coisa de errado aqui nessa viagem? Alguém propositadamente disse assim: eu vou pelo caminho mais perigoso, eu vou botar o navio por lugar onde eu não devo colocar o navio? Não. Eles estavam no melhor caminho possível. Mas as coisas vão escapando das mãos deles. Na minha vida e na sua vida já não foi assim, não. Estávamos tranquilos, calmos, serenos, sem nenhuma dificuldade. De repente, veio um vento contrário.
De repente, esse vento já nos arrebata. De repente, nós somos arrastados para dentro de alguma coisa que a gente não queria ir. De repente, a gente está enfrentando um problemaço que a gente nem imaginou que iria enfrentar. E daqui a pouco a gente não tem mais controle. A gente fica à deriva das circunstâncias e das situações. E como é ruim quando nós não somos mais os donos do nosso destino. Não é? Teve uma hora aqui, nesse momento, que eles não eram mais donos do seu destino. Eles não tinham mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Já não era mais possível determinar a direção. Ter escolha melhor ou pior. Não tinha mais como fazer isso. Eles tinham escolha lá na hora que Paulo falou. Agora, não existe mais escolha a ser feita. Com a gente também é do mesmo jeito. Muitas vezes nós não temos mais direção, não temos mais possibilidade de definir o nosso rumo, não temos mais possibilidade de colocar o nosso querer em prática. Por quê? Porque as coisas fugiram do nosso controle sem nem a gente perceber. Sem nem a gente ver direito. Ou seja, nós ficamos subordinados ao acaso, ao sabor das ondas, jogado de um lado para o outro. Não somos mais os pilotos, nem temos mais pilotos nem mestres para nos dar respostas que nós precisamos. Sorrateiramente, o controle vai fugindo de cada um de nós. Na viagem da vida é exatamente assim. E Jesus, ele avisa Pedro disso. Interessante, né? Pedro não era pescador, não estava acostumado com navios e tudo mais. Diz assim o texto lá de João 21, 18. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, presta atenção. Pedro disse, como o Senhor disse, presta atenção. Aí Pedro disse, como o Senhor disse, presta atenção, Pedro. Presta atenção em quê? Na verdade, eu te digo que quando tu eras moço, tu te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá. E ele te levará para onde não queiras. Nós estamos falando de que aqui? Da viagem da vida. Jesus começa dizendo assim, olha, na viagem da vida, quando você era moço, era uma coisa. Você se vestia, você dizia para onde é que queria, você tinha querer, você tinha gosto. Quando você for velho, se for casado com uma mulher mais nova, mais velha, tanto faz, ela vai mandar em você do mesmo jeito. Não tem boquinha, viu, meu amigo? Vai se acostumando que o controle vai sair da sua mão. E você nem vai perceber, mas ela sorrateiramente vai levar o controle para ela, tá? Enfim, precisamos aprender que na viagem da vida, a gente precisa ouvir menos os pilotos e mestres da vida e ouvir mais a Deus. Em segundo lugar, a gente precisa na viagem da vida perceber que aos pouquinhos nós vamos perdendo o controle sem nem a gente perceber. Terceira coisa, na viagem da vida, aqui está a terceira lição que Paulo podia aprender ainda na última viagem da vida dele. Na viagem da vida, nós traçamos rotas, mas não temos domínio sobre as tempestades. Nenhuma. O texto aí do capítulo 27, versículos 17 e 18 diz: os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areias que ficavam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento, e a terrível tempestade continuou. Mas no início da viagem da vida, não houve nada disso, não havia nada disso. No início da viagem da vida foi traçada uma rota
Nós traçamos rotas no início das nossas viagens. Nós definimos os caminhos que queremos seguir. Nós fazemos planos, nós ajustamos coordenadas. Tudo parece seguro. Só um detalhe. Traçamos rotas, definimos caminhos, elencamos as coordenadas a seguir. Tudo muito seguro, muito bonitinho, muito armado. Só que a gente não tem domínio das tempestades. Nenhum. Nós podemos preparar o barco. Nós podemos providenciar suprimentos. Nós podemos fazer planos para a nossa viagem da vida. Nós podemos até ter controle sobre o barco, algum controle sobre o barco. Você tem controle sobre o barco, não tem? Você dirige o barco, você determina a velocidade do barco. Você tem controle sobre o barco. Mas nós não temos nenhum domínio sobre os ventos que nós enfrentaremos. Nenhum domínio. Seria muito bom se a gente pudesse fazer uma linha reta, né, como eu digo, e passar pelo mundo através dela. Mas não pode ser assim. No meio do caminho a gente vai encontrar rios, desfiladeiros, montanhas, buracos, floresta. A gente vai ter que desviar daqui, desviar da acolá. Essa viagem de Paulo mesmo, ela começa com um navio que ia navegar pela costa da Ásia, mas no meio do caminho encontra um navio que vinha de Alexandria e iria para a Itália. Eles mudam de navio nessa hora, e é nesse segundo navio que tudo isso acontece. O palco da situação é no segundo navio, não no primeiro navio. E a gente tem que fazer contornos para poder chegar no nosso alvo final da nossa vida. Meu querido irmão, por mais prevenidos que nós sejamos, por mais cautela que nós tenhamos, por melhores intenções que nós possamos carregar dentro de nós, ainda que queiramos evitar todo tipo de problema possível, mesmo assim, as tempestades vão nos alcançar. Mesmo assim, os ventos contrários vão chegar. Mesmo assim, esse sair da nossa mão, o controle e o domínio vai chegar. Mais dia, menos dia. Não foi esta a viagem que Paulo planejou, foi? Para a grande cidade que ele queria conhecer? Não. Não foi essa a viagem que o piloto do navio imaginou. Não foi essa a viagem que o capitão do navio queria para o seu navio. Que, aliás, nem chega navio mais no final das contas, né? O navio é destroçado lá no final. Não foi. Por quê? Porque por mais que a gente seja piloto e mestre, por mais que a gente planeje, se organize, etc., a gente não tem domínio sobre os ventos. Nenhum. Nenhum. O vento sopra onde quer. A gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas ele vai terminar dirigindo e direcionando a nossa vida. Não foi isso que ninguém pensou naquela viagem, mas foi exatamente isso que aconteceu naquele instante. Meu querido, talvez esta não seja a vida que você traçou para você. Talvez essa não seja a vida que você imaginou para você. Eu garanto aqui que, por exemplo, a nossa querida irmã ali nunca imaginou que a filha querida que ela tinha ia viver no outro país. Pensou? Não pensou. Não foi os planos que eu tinha para meus filhos, não foram os planos que eles estão fazendo na vida deles. O meu plano de vida não era esse. Mas, de repente, os ventos começaram a me direcionar para aqui, para essa direção, para essa igreja, para essa circunstância. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está ligado no que eu estou dizendo? Quando você tinha 16, 17, 18, 19 anos, você traçou esse caminho para chegar aqui hoje? Não. Com certeza que não. Por quê? Nós podemos traçar rotas, determinar caminhos,
Nós podemos elaborar coordenadas, mas nós não temos domínio nenhum sobre o vento. A gente vai se ajustando àquilo que o vento vai propondo para cada um de nós. Enfim, não importa, na verdade, os planos que foram traçados. Importa que você segure firme, porque esse barco ele não vai afundar. Se você está aqui, você vai completar a viagem e o alvo e o caminho que Deus propôs para você. Entendeu, meu irmão? Eu ouvi um amém aí? Ouvi? Muito bem. Vamos concluir? 2 últimas lições para a gente concluir. Primeira lição é essa aqui. Na viagem da vida, há coisas importantes que precisam ficar para trás se quisermos sobreviver. Na viagem da vida, há coisas importantes que precisam ficar para trás se nós queremos sobreviver. Sobreviver. Olha só. No capítulo 27, versículo 18, o texto diz assim, que quando a coisa começou a ficar feia, os problemas começaram a acontecer, Paulo diz que no dia seguinte eles aliviaram o navio. Aliviar o navio significa que eles jogaram fora as cargas que tinham dentro do navio. As cargas eram preciosas? Eram. As cargas eram importantes? Eram. As cargas eram justamente as encomendas. Era aquilo que eles estavam levando para vender lá no destino final. Era a encomenda que eles tinham para tirar daqui e levar para lá. As cargas representavam o lucro para o dono do navio, o pagamento de todo mundo que estava ali. E não eram poucas pessoas, eram 276 pessoas. Mas eles tiveram que jogar a carga fora. No versículo 19, nós vamos ler que Paulo diz assim, e nós, com as nossas próprias mãos, jogamos a armação do navio fora. Nós jogamos a armação do navio fora. A armação do navio era importante? Sim ou não? Era. Mas foi jogada fora. Foi deixada para trás. No versículo 32, a gente vai ler que eles cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vida. Porque tinha neguinho querendo fugir no bote salva-vida e deixar o restante lá. Aí Paulo diz assim, olha, não deixe que eles façam isso, porque se eles fizerem isso, vai morrer todo mundo. E aí os soldados romanos vão lá e cortam as cordas do bote. Bote era a esperança de salvação, no final das contas. Mas o bote ficou para trás. Foi lançado fora. No versículo 38, a gente vai ler que já para o finalzinho de tudo, no meio de uma tempestade de 14 dias, com chuva, relâmpago, trovão e etc., eles pegam o trigo que tinha dentro do navio ainda. Trigo representava o quê? Fonte de alimentação para eles. Então eles pegam todo o alimento final que eles podiam usar ainda e jogaram para trás também. E eles insistem com o navio. E o navio avista uma terra, uma ilha, insiste. E o navio prende a frente num barranco, fica seguro ali, mas a popa, as ondas quebram totalmente. E o navio é partido no meio. E o navio fica para trás. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Estou dizendo para você assim, olha, tem coisa na sua vida que é importante, mas precisa ficar para trás, senão você não vai sobreviver. E não adianta você ficar apegado a essas coisas, porque não vai funcionar, não vai dar certo. Se ligue. Eu lembro muito bem que na minha juventude, quando eu tinha 16, 17 anos de idade, por aí mais ou menos, a minha vida se resumia a uma coisa: ir para a escola de tarde e de noite, sentar na esquina da rua onde eu morava com os amigos, botar uma tábua de madeira em cima das pernas da gente, os 4 e jogar dominó.
e ficava um grupão ali ao redor esperando a vez, e quem ganhava ficava, né? Não é assim? Quem ganhava ficava, quem perdesse saía, e a gente dizia assim, eu vou ficar barrancado aqui a noite toda, porque eu sou o cara no dominó, e a gente ficava ali, não sei o quê. E, meu irmão, eu fiz isso anos e anos e anos e anos e anos da minha vida naquela época. E parecia que a minha vida não ia sair dali, daquele canto. Ia ser o resto da vida daquela forma. Você está entendendo? Eu me lembro que um dia, já casado, já com o meu carrinho, um glorioso Fusca. Quem não teve um Fusca na vida, não teve carro, né? Não teve carro, né? Evidentemente, tá? Eu passei por aquela rua, eu já tinha saído de lá fazia mais ou menos uns 20 anos. Aí eu olhei para aquela esquina e os caras estavam lá. 20 anos depois. E eu fiquei pensando comigo mesmo, cara, se eu não tivesse saído dali, eu ainda estava lá hoje jogando dominó. Toda noite. Toda noite. Mas eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha que trabalhar de dia e agora eu tinha que estudar de noite. Ou ir jogar dominó de noite. Tá entendendo o que eu estou dizendo para você? Jogar dominó era legal? Era. Tinha algum pecado nisso? Não. Nenhum pecado. Nenhum. Mas se eu não tivesse feito a opção de deixar os meus amigos para trás, naquela rua, eu hoje não estaria aqui. Eu hoje não teria a casa que eu tenho, hoje não teria a aposentadoria que eu tenho, eu hoje não teria o carro que eu tenho, eu hoje não teria nada disso. Foi difícil deixar meus amigos para trás, mas era necessário. Na vida, há perdas que são necessárias. Ou você não progride, ou você não sobrevive. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Essa era a quarta lição que Paulo podia aprender na última viagem da sua vida. Tem hora que, por mais que as coisas sejam importantes, elas precisam ser deixadas para trás, se a gente quer sobreviver. E a última lição, que na verdade a gente tem nesse texto, é essa aqui. Na viagem da vida, não importa como chegamos, mas importa chegarmos ao destino final. Não importa como nós vamos chegar. Importa que a gente chegue no final que está proposto para a gente, no destino final. Tem uma história que ela é uma história fantástica. É uma história maravilhosa. É de um homem chamado Shackleton. Havia no início do século passado uma necessidade que as pessoas tinham de atingir os 3 polos da Terra. Polo Norte, Polo Sul e o polo mais alto, que é o Monte Everest. E as pessoas queriam conquistar esses polos, certo? Queriam conquistar esses polos. E essas pessoas, entre essas pessoas estava justamente esse homem chamado Shackleton. Ele já tinha feito 2 viagens à Antártida, mas não tinha conseguido completar a conquista do continente antártico, que representava o quê? Navegar de uma ilha chamada Jorge do Sul, que fica aqui, até esse início aqui da Antártida e percorrer esse caminho inteiro até chegar lá do outro lado. E isso, a pretensão dele era fazer com mais 27 pessoas, entre cientistas, marinheiros, médicos, pesquisadores, etc., que deveriam fazer isso. Acontece que, a um dia desses camaradas chegarem aqui, na verdade o navio, o inverno fica forte demais, e o navio fica preso numa banqueta de gelo. Esse é o Shackleton. Esse cidadão aqui. Bonitão, né? Então, eu sei que vocês estão pensando que o cara era charmoso, bonitão, né? E conquistador, ó, só que negócio, tinha tudo, né? Enfim,
Eles saíram daqui, da ilha chamada Jorge do Sul, fizeram esse percurso. Aqui, 18 de janeiro de 1915, o navio encalha nessa banqueta de gelo e eles simplesmente ficam à deriva. Não tem mais como controlar. O bloco de gelo imenso abarca o navio e segura eles naquele instante. Eles, nessa brincadeirinha, para encurtar a história, tá? Aqui está 18 de janeiro de 1915. Aqui você já tem 27 de outubro de 2015, de 1915. Aqui, 9 de abril de 1916, quando eles não têm mais quase que recursos nenhum, eles resolvem jogar 3 barcos salva-vidas no mar, porque o navio ele foi esmagado pelo gelo. Assim, é claro que durante esses mais de um ano, quase 2 anos, eles cuidavam, ou ele cuidava, aquele que era o capitão, de que as pessoas trabalhassem, de que as pessoas se divertissem, de que as pessoas tivessem, de alguma forma, uma maneira de esquecer que estavam ali, porque eles não tinham saído, eles estavam mortos. Você está ligado que não tem telefone celular? Você está ligado que não tem comunicação? Você está ligado que para as pessoas que estavam no continente, eles estavam fazendo aquele percurso lá para sair do outro lado, que o navio deixaria eles de um lado e pegaria eles do outro lado. Está ligado? Então, para todo mundo está tudo certo, só que eles estão morrendo. Olha só, o navio esmagado aqui. Olha só os cachorros que eles tinham levado para que esses cachorros pudessem arrastar todo o equipamento naquela travessia. Mas você sabe o que foi o que aconteceu com esses cachorros? Foram todos sacrificados. Ou sacrificavam os cachorros, ou eles não tinham, ou os cachorros morriam de fome, porque eles não tinham como dar comida aos cachorros. Você está entendendo? Coisas que precisam ser deixadas para trás. Senão a gente não sobrevive. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Esse tipo de barquinho aqui, que eles lançaram no mar. Dos 3 que eles lançam, e eles querem voltar para a Ilha Jorge do Sul, lá em cima, a corrente marítima arrasta esses barquinhos e levam eles para uma ilha chamada Ilha Elefante, do lado contrário. Dos 3, quando chega nessa ilha chamada Ilha Elefante, só sobra 1. 2 não tinham mais condições de navegação. E eles tinham que sair da Ilha Elefante, fazer uma viagem de 800 milhas, totalmente impossível essa viagem, com apenas 6 homens dentro de um barco desse, num dos mares mais difíceis e complicados possíveis. Você está entendendo do que eu estou falando aqui? De um barco à deriva, de você não ter opção, do controle sair das suas mãos, de você ter deixado coisas para trás. Essa é uma vivência. Mas aqueles 6 homens, contra toda expectativa, conseguem navegar as 800 milhas, enfrentando um tufão, quase sendo jogados contra as paredes da Ilha Jorge do Sul. Só que quando eles desembarcam, em vez de eles desembarcarem do lado do porto, eles desembarcam do lado contrário. Um lado que só tem pedra. Um lado que nunca tenha sido nem pisado por ninguém. E ficam 3 caras na praia e 3 caras resolvem tentar o impossível, atravessar a ilha todinha para poder chegar no lugar onde tem o porto e as pessoas. E eles chegam assim. Eles chegam com essa boa aparência.
Tá vendo como tá lindo aquele homem maravilhoso que eu disse que era o capitão Shaketon? Meu irmão, o que é que eu estou dizendo para você aqui? Estou dizendo para você assim, não importa como a gente vai chegar, mas importa que a gente vai chegar lá. Você sabe como é que termina essa viagem de Paulo? No final das contas, o pessoal diz assim, olha, os soldados dizem para o centurião, vamos matar todos os prisioneiros. O barco está aqui, está encalhado, não tem mais o que a gente fazer, vamos matar todos os prisioneiros. Mas não foi à toa que Deus colocou aquele centurião dentro daquele navio. Porque o texto vai dizer aí que o centurião Júlio, querendo salvar a Paulo, aquele a quem ele já tinha tratado com humanidade no início da viagem, querendo salvar Paulo. Olha, só Deus coloca os Júlios na nossa vida. Júlio, querendo salvar Paulo, não o restante dos prisioneiros que estavam com ele. Querendo salvar Paulo, ele disse o quê? Não vamos matar ninguém. Capítulo 27, versículo 43 e 44, a gente lê assim, o centurião, querendo salvar Paulo, mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, de modo que todos vieram a se salvar em terra firme no nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não importa como você vai chegar. Não importa se você vai chegar nadando. Não importa se você vai chegar agarrado numa tábua. Não importa se você vai chegar agarrado numa caçarola bem grande. As coisas do navio. Não importa. Importa que você chegue lá, pelo amor de Deus. Você pode chegar uns pedaços, uns cacos, uns restos. Mas importa que você chegue lá, no final da viagem que Deus tem proposto para você. Para finalizar, meu querido irmão, a viagem da vida é assim mesmo, meus queridos. Na maioria das vezes nós queremos ser os pilotos e os mestres e não ouvimos o Senhor. Com isso, nós não percebemos que o controle vai saindo das nossas mãos e nós vamos, sem perceber, perdendo o controle. Na viagem da vida, a gente precisa lembrar que a gente pode traçar rotas, destinos, caminhos, mapas, mas a gente não vai ter domínio sobre os ventos em nossa vida. Nós precisamos também admitir que para sobrevivermos, nós precisamos deixar coisas que são importantes para trás. E por último, a gente tem que entender que na realidade da viagem da vida, não importa como a gente vai chegar, mas importa que a gente chegue lá pelo amor de Deus. Isso é o que importa. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler um texto, depois eu digo qual é a referência. O texto diz assim, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, e disseram para ele, mestre, dentro desse barco tinha um mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando, talvez meio que aborrecido, porque acordaram ele do sono dele, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E o mar fez grande bonança. E sentiram um grande temor e diziam uns para os outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto termina com uma pergunta.
Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu disse que a gente pode fazer rotas, caminhos, direções, mas não tem controle sobre o vento, né? Mas eu conheço alguém que tem controle sobre o vento. Eu conheço alguém. Eu sei quem é essa pessoa. Ele é o Senhor do universo. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que nos vai fazer chegar no final, haja o que houver. Paulo chegou lá. Paulo fez o que ele podia fazer. Paulo pregou durante 2 anos. Paulo conheceu a fé dos romanos. Paulo cumpriu a sua missão. E nós vamos cumprir a nossa, no nome de Jesus. Amém e amém.